Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E no dia de hoje, 31 de agosto de 2020, nós vamos falar sobre a atividade número 29, que trata sobre adição e subtração com racionais. Tá? Gostaria de dizer que esta atividade foi planejada junto com a professora Anne, né? Estamos aí juntos trabalhando, né? Muito bem. Pessoal, seguinte, adição e subtração são as primeiras operações que a gente vê na matemática, né? Mas a gente deixou agora por último porque quando fala de racionais, ela tem algumas regras a mais do que as outras operações, tá? Adição e subtração com racionais, a gente começa a ver lá no quinto ano. No sexto ano tem uma revisão. E no sétimo ano a gente vê mais uma vez, porque no sétimo ano agora tem números positivos e negativos. Tá? Vocês lembram sempre que eu falo para vocês que tudo que a gente aprende na matemática, a gente usa depois. Tá? Então, existem algumas matérias que todo ano elas precisam ser revistas, porque agora elas vão ser usadas de novo com outras regras que a gente aprendeu. Então vocês precisam rever essa questão dos números racionais das operações agora com números positivos e números negativos, tá? Então essa matéria ela é diferente da matéria do sexto ano, ok? Então vamos lá. Seguinte, pessoal, eu tenho aqui então o texto, tá, da aula de hoje, e a gente vai fazer a leitura e eu vou explicando cada ponto para vocês que for necessário, tá? Então vamos lá. Adição e subtração com números racionais. Vamos ver se a caneta está funcionando aqui. Está funcionando perfeitamente. Neste ano, já vimos as seguintes operações com racionais: multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, todas com suas regras, né? Agora precisamos entender a adição e subtração com racionais. Para realizar a adição e subtração com racionais é preciso muita atenção, porque existem dois casos diferentes. Em cada um desses casos, precisamos fazer processos diferentes. O caso 1, que é o mais simples, é quando os denominadores são iguais. Professor, o que são denominadores mesmo? O número de baixo da fração, a gente chama de denominador, tá? Existe um porquê disso, já falei em outro vídeo, se vocês derem uma olhadinha vocês vão ver, tá? Então, o primeiro caso é quando os denominadores são iguais e o segundo caso é quando os denominadores são diferentes, tá? Então vamos ver o primeiro caso, que é o mais simples, quando os denominadores são iguais. Vamos lá. Vamos observar a realização de adições e subtrações de números racionais do caso 1 com denominadores iguais. Por exemplo, eu tenho 2 nonos. Para somar com 3 nonos, o resultado disso é 5 nonos. Mas, professor, não tem que somar embaixo também? Não, não, meus queridos. Não tem que somar embaixo. Você só repete embaixo. Daqui a pouquinho eu vou dizer o porquê disso. Tá? E o caso não, o exemplo B, né, eu tenho 15 vinteavos menos 10 vinteavos, fica 5 vinteavos. Esses 5 vinteavos eu posso simplificar, eu posso dividir por 5 em cima e embaixo, né? Simplificando, 1/4, tá? Resultado final. Perceba que quando os denominadores são iguais, basta somar os numeradores, que são os números de cima, e repetir os denominadores, que são os números de baixo, na resposta final. Por que isso acontece? Vou até colocar minha cara maior aqui para vocês prestarem atenção. Por que isso acontece de diferente? Tá? Olha só. Se a gente for transformar as frações em desenhos, deixa eu ver se dá para aumentar aqui para a gente ver melhor. Será que dá para aumentar?
Não, esse programa que eu estou usando não vai dar para aumentar agora, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Se vocês olharem, gente, aqui, esses desenhos aqui, ó, esse exemplo A aqui é o mesmo desse exemplo A, e esse exemplo B é o mesmo desse exemplo B. É a mesma coisa que está lá em cima, só que em formato de desenho. Olha só, eu tenho um círculo dividido em 9, tá? E eu peguei duas partes. E eu tenho um círculo dividido em 9 e eu peguei 3 partes. Se eu pegar essas duas partes e essas 3 partes, eu posso ter de novo um círculo dividido em 9, só que com 5 partes. O número que está embaixo do denominador, ele significa só o número de divisões daquele círculo. Então é só eu somar aquilo ali, ok? Quando a gente faz multiplicação é diferente, é outra lógica. É outra lógica, tá? Mas a lógica da adição e subtração é essa aqui. Olha o exemplo B. O exemplo B, eu tenho mesma coisa, né? Eu tenho um círculo dividido em 20, pintado 15 partes. Eu tenho um círculo dividido em 20, pintado 10 partes. Olha só, se eu pegar essa parte aqui, ó, tá? E tirar daqui, que é a mesma parte, né? 15 menos 10 fica 5. Simples, tranquilo, né? Então eu tenho um círculo com 5 partes, ok? Eu tenho um círculo com 5 partes e esse círculo dividido em 20. Eu posso simplificar essa fração, né? 5 sobre 20 é a mesma coisa que 1 quarto. Gente, se você pegar os dois desenhos, olha aqui, ó, vou até pegar e passar ele para cá para vocês verem com mais clareza. Ó. Tá aqui o desenho, tá? Tá aqui o desenho. Vou pegar um quarto aqui. Vou pegar um quarto aqui. Olha só, se eu pegar ele e colocar exatamente em cima, vocês podem ver que é a mesma coisa, tá? Quando a gente faz o processo de simplificação, a gente está escrevendo exatamente a mesma fração, que é isso aqui, ó. A gente está escrevendo exatamente a mesma fração, só que com números menores. Por isso que se chama simplificar, tá? Então, o 5 sobre 20 é a mesma coisa que 1 quarto. É a mesma coisa, tá? E por que a gente vai deixar 5 sobre 20 se a gente pode deixar 1 sobre 4? Se a gente precisar fazer mais conta depois, vai ser muito mais fácil fazer com 1 e com 4 do que com 5 e com 20, tá? Então, sempre simplifiquem, sempre simplifiquem as frações de vocês, ok? Muito bem. Continuando aqui então. Muito bem. Passando aqui, ó. Muita atenção. Números positivos e negativos. Como no sétimo ano nós vemos os números positivos e negativos, nós precisamos saber que essas operações também se aplicam às regras de adição e subtração. Olha aqui, ó. 3 quintos menos 4 quintos, o resultado fica menos 1 quinto, porque você fez 3 menos 4. 3 menos 4 dá menos 1, certo? Muito bem. E esse outro exemplo B aqui, ó, menos 123 sobre 456, mais 100 sobre 456, o resultado dá menos 23 sobre 456. Porque você pegou um negativo, você estava devendo 123 e você pagou 100. Você continua devendo 23, tá? Então, muita atenção, porque no sétimo ano é isso que a gente vai treinar depois quando vocês forem fazer os exercícios. São essas regras de números positivos e negativos usando as frações, né? A gente está fazendo uma revisão de como funciona a operação, tá? Então, o primeiro caso é isso. O primeiro caso é isso. O primeiro caso é se os denominadores estão iguais, basta você somar os numeradores. Mas e quando os denominadores estão diferentes, minha gente? Aí a gente vai ter que parar para prestar muita atenção e fazer com muita calma, tá? Olha aqui, ó.
Para realizar uma adição e subtração de frações com denominadores diferentes, é algo que precisa de muita atenção. É diferente da multiplicação e divisão que nós já vimos. Porque a multiplicação e divisão, ó, por exemplo, a multiplicação, se você tiver 2/3 vezes 1/4, é só você multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Gente, isso que eu estou falando é multiplicação. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Simplificando, fica 1/6. Isso é multiplicação. Se for uma adição, gente, se for uma adição, você não pode somar os dois de baixo, tá? Não pode. Por quê? Porque não tem como você somar, olha o exemplo aqui, ó, você somar um pedaço desse tamanho com um pedaço desse tamanho. Não tem como, tá? Não faz sentido físico, tá? A matemática é uma tradução da realidade material. Se você tentar somar coisas de tamanhos diferentes, você não vai ter uma soma completa, tá? Então você tem que pensar isso. A matemática ela é uma tradução da realidade. Você não pode fazer uma coisa na matemática que não corresponde com a realidade, tá? Se você fizesse o 3 mais 4 aqui, você não ia estar fazendo uma coisa que corresponde com a realidade, tá? Então tome cuidado. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui então. Olha só. É diferente da multiplicação e divisão que já vimos. Precisaremos utilizar o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, para transformar as frações de uma forma que eles fiquem iguais, tá? Aí é o seguinte, para fazer o MMC, gente, tem várias formas diferentes, mas aqui a gente vai mostrar para vocês as frações que aliás, um método que é mais fácil que a gente conhece no mundo, né? O método mais fácil conhecido no mundo, tá? Qual é esse método? Frações equivalentes. Você pega frações correspondentes e faz a conta. Olha só, por exemplo, se eu quero fazer 2/3 mais 3/5, ó, eu vou fazer aqui do lado, ó, a forma errada, tá? Errado, tá? Quando a pessoa faz errado, ela faz isso aqui, né? 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8. Isso aqui está errado, tá? Vamos ver como é que é a forma certa de fazer. Olha só, eu preciso achar frações equivalentes. Uma fração equivalente a 2/3, uma fração equivalente a 3/5. Tá. Vou pegar essa fração aqui, ó, 2/3, multiplicar por 5, que é o denominador da outra, tá? Então, 2 vezes 5 dá 10. 3 vezes 5 dá 15. Tem uma fração equivalente aqui, a 2/3. Agora eu vou achar uma fração equivalente a essa segunda aqui, 3/5. Eu vou pegar essa fração e multiplicar por 3, que é o denominador da outra. Então, 3 vezes 3 deu 9, e 5 vezes 3 deu 15, está aqui, ó. Pronto. Agora, olha só, eu tenho as duas frações com denominadores iguais. Se eu tenho as duas frações com denominadores iguais, é só fazer que nem a gente fez lá em cima. É só somar os numeradores. 10 mais 9 dá 19, e eu só repito os numeradores. Tranquilo. Olha o segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho que achar uma fração equivalente a 1/2 e uma fração equivalente a 1/3. Vamos ver a fração equivalente a 1/2. Eu vou multiplicar ela inteira por 3, que é o denominador da outra, tá? Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Achei uma fração equivalente a 1/2 aqui. E agora, achar uma fração equivalente a 1/3. Eu vou multiplicar ela inteira por 2, que é o denominador da outra. Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Olha só, ficou os denominadores iguais de novo. Se ficou os denominadores iguais de novo, é só eu somar os numeradores. 3 mais 2, 5. E o denominador eu repito, tá? Então, olha só. 2/3 mais 3/5 é igual a 19/15. E
1 meio mais 1 terço é igual a 5 sextos, ok? Professor, como é que se explica isso aqui, ó? Vamos ver. Como encontrar frações equivalentes? Basta apenas multiplicar o denominador de uma pela outra fração inteira, como eu fiz, tá? Aí tem o exemplo A. Exemplo A, pegamos a fração 2 terços, multiplicamos por 5. Pegamos a fração 3 quintos e multiplicamos por 3. E assim por diante. Agora, olha só, observe os desenhos abaixo. Olha o que acontece na realidade material quando a gente faz essas contas. Olha aqui, ó. Eu queria que desse para aproximar aqui para vocês verem melhor. Mas acho que vai dar para ver aqui, ó. Olha só. Isto aqui é a fração 1 meio na realidade material, na realidade física, tá? E esta aqui é a fração 1 terço, tá? Se eu pegar essa fatia aqui, que é desse tamanho, e pegar essa aqui com esse tamanho, eu não vou saber o que é nada, porque ele vai ficar um negócio assim, ó. Ele vai ficar um negócio assim, eu não sei o que é isso. O que é isso aqui? Eu não sei. É 2 terços, é 5 terços? Não sei o que é isso aqui. O único jeito de eu saber com certeza o que é se eu achar frações equivalentes. Então veja, eu achando uma fração equivalente a 1 meio. Olha como é a mesma coisa aqui, ó. O 3 sextos. Tá vendo? O 3 sextos é a mesma coisa que 1 meio. E o 1 terço, olha só, o 2 sextos é a mesma coisa que 1 terço. Tá? É exatamente a mesma coisa. Agora, como as duas pizzas aqui, vamos dizer, né, estão com fatias do mesmo tamanho, olha só. Agora que está tudo do mesmo tamanho, agora eu consigo somar. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5 sextos. É assim que funciona a adição e subtração de frações, gente, tá? Isso aqui é uma revisão. Isso aqui a gente vê, como eu falei, no quinto, no sexto e agora no sétimo ano. No sétimo ano com números positivos e negativos, tá? Aqui eu fiz um exemplo de adição, mas a subtração funciona exatamente da mesma coisa. Você tem que fazer a mesma coisa com frações equivalentes, tá? Se você não lembrar como faz frações equivalentes, volta aqui na explicação e lembra. Ó, é só pegar o denominador de uma e multiplicar pela outra, tá? Só pegar o denominador de uma, multiplicar pela outra. Prontíssimo. Continuando aqui então. Muita atenção, números positivos e negativos. É sempre importante lembrar e reforçar que, como já vimos números positivos e negativos, sempre precisamos estar atentos às regras de sinal. Lembre-se que as regras de sinal de adição e subtração são diferentes das regras de sinal de multiplicação e divisão. Se vocês voltarem aqui no sistema, vocês vão ver que eu fiz uma aula, tá? Um aulão, né? O vídeo ficou grande, até deu 45 minutos, mas é um aulão assim. Vocês podem pegar o vídeo, vocês podem passar para frente e ir no ponto que vocês preferirem ali. Não precisa ver o vídeo inteiro, vocês vão no ponto direto ali que precisa ver, tá? Naquele vídeo eu falei de todas as regras de sinais, tá? Vocês precisam lembrar que as regras de sinais de adição e subtração são diferentes das regras de sinais de multiplicação e divisão. Elas funcionam diferente, tá? Cuidado para não aplicar a regra de sinal de um no outro, tá? Cuidado, porque na multiplicação quando você faz, olha só, um número negativo vezes um número negativo, o resultado é um número positivo. Mas na multiplicação, mas na adição e subtração, quando você tem dois números negativos, às vezes o resultado dá um número negativo também, porque a lógica é diferente. Então cuidado, tá? Cuidado, ok? Muito bem. Mínimo múltiplo comum. Vamos lá. MMC. Existem várias formas diferentes de conseguir que as frações de denominadores diferentes se transformem em frações de denominadores iguais, como a gente já viu ali, né? Para que a gente possa fazer as contas. Aqui mostramos a forma mais simples, mas pode-se usar qualquer outra forma desde que chegue na resposta exata. Então, se vocês fizerem esses exercícios aqui, com outra forma diferente da que eu mostrei aqui, não tem problema.
Só que vocês precisam mostrar sempre as contas que vocês estão fazendo para justificar a resposta de vocês. Se vocês colocarem só a resposta, não tem como a gente saber se vocês aprenderam ou não, ok? Então, coloquem, justifiquem sempre a resposta, mostrem as contas de vocês sempre. Este texto foi uma revisão de como as operações funcionam. Agora é importante treinar nos exercícios os jogos de sinais dos números positivos e negativos. Então a gente tem exercícios aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Vocês vão fazer esses exercícios, vão mostrar as contas, mostre todos os cálculos, está escrito aqui bem claramente, né? Vocês vão fazer esses exercícios e a partir desta semana a gente vai mudar um pouquinho como é que funcionam as coisas, né? E a partir dessa semana vai ser da seguinte maneira, tá? Todos os exercícios que vocês fizerem, eles estão valendo 3 pontos, tá? Eles estão valendo 3 pontos. Vão ser 3 semanas com exercícios, atividades, valendo 3 pontos, tá? Então, 3 mais 3 mais 3, 9, tá? E mais um ponto a mais para somar os 10, que esse um ponto a mais vocês vão ganhar de participação. Então, se vocês entregaram o trabalho certinho, fizeram tudo certo, tudo tranquilo, vocês vão ganhar esse ponto a mais. Então, vocês vão ter essa nota 10. Então, uma semana, tá? 3, segunda semana 3, terceira semana 3, tem mais um ponto para somar os 10. Na quarta semana, vocês vão ter uma atividade avaliativa valendo 10, tá? Então vocês vão ter a nota dessa maneira. Façam sempre os exercícios, mostrem os cálculos para ganhar a pontuação máxima, tá? E depois a atividade avaliativa vai ser com questões parecidas com o que a gente viu nas outras atividades que valiam 3, ok? Então, basicamente era isso o que eu tinha para mostrar para vocês no dia de hoje. Uma boa semana para vocês. Lavem as mãos, sempre se cuidem, saiam de casa somente se necessário, tá? E se cuidem bastante porque a gente ainda está esperando a vacina contra a Covid-19, né? Então, era isso. Um grande abraço a todo mundo e tchau.